Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar sobre alguns exercícios esses que são basicamente sobre conjunções. Temos alguns outros, né, que abordam o uso de pronomes, que falam sobre o uso do imperativo e interpretação de texto, mas a base desses exercícios foi a questão de conjunções. Então, é um momento assim daquela revisão mais próxima, de tirar todas as dúvidas, e esses exercícios eles têm um nível um pouquinho acima dos que vocês já fizeram anteriormente, certo? Na apostila, então tem exercícios um pouco mais difíceis, mas isso não é um impeditivo. A questão é sempre isso. Toda vez que a gente vai trabalhar com aquela matéria, por ser uma matéria já vista, que a gente já trabalhou, a gente consegue aumentar um pouquinho o nível de dificuldade, certo? Até para a gente conseguir fazer essa conversa aqui ser mais profunda e não tão superficial, certo? Então, agora a gente pode continuar, vamos começar. Quando a gente tem aqui na questão 1, ele fala sobre Marisa saiu de casa atrasada e perdeu o ônibus. Então, nós temos aí duas informações, né, duas ideias. Uma delas é que Marisa saiu de casa atrasada e a outra é que Marisa perdeu o ônibus, certo? Essas duas informações elas estão conectadas com a palavra e. Isso é uma conjunção que a gente já conversou. A conjunção tem a função de conectar ideias, certo? Nem sempre que a gente tem ideias, nós temos conjunções, mas nesse caso nós temos, que é a conjunção e. A gente conversou na aula de conjunções que as conjunções aditivas, que é o caso dessa daqui, ela simplesmente coloca duas ideias lado a lado. Ela não relaciona no tempo, causa, modo, nada disso. Ela simplesmente coloca lado a lado duas informações. E é exatamente isso que acontece nessa questão. Nós temos aí Marisa saiu de casa atrasada, Marisa perdeu o ônibus. Junto essas duas informações e nós temos um valor de adição. Vamos olhar as alternativas então. E aí ele fala sobre a ideia de oposição. Oposição não oposição é quando a gente tem a adversativa ou então concessiva, né? Mas é quando a gente tem a ideia de quebra de expectativa, ideias contrárias, contraditórias, certo? Então, oposição não é. Condição é quando a gente tem duas ideias e para uma ideia acontecer, outra também precisa ser realizada. Então, é o caso das condicionais. E não é isso que nós temos aqui. A consequência é quando nós falamos de um resultado e não é o que a gente tem aqui também, porque nós não temos um resultado aqui. O resultado dela sair atrasada não é ela perder o ônibus. Ah, Vanessa, mas olha, eu consigo entender. Sim, você consegue entender por quê? Porque pela lógica da escolha de palavras, sair atrasada e perder um ônibus, você tem uma ideia aí como se fosse um resultado, né? Mas presta atenção, ele está perguntando sobre o valor da conjunção. A conjunção é o e. O e não me passa ideia de resultado. O e me passa ideia de simplesmente somar, tá? Comparação, ele não está comparando a ação de sair de casa com a ação de perder o ônibus. E união, bom, a união me passa a ideia aí de adição, de junção, né? Então, a nossa resposta é a letra E. Depois nós temos aí, preços mais altos proporcionam aos agricultores incentivos para produzir mais, o que torna mais fácil a tarefa de alimentar o mundo. Mas eles também impõem custos aos consumidores, aumentando a pobreza e o descontentamento. Bom, então o que nós temos aí? Nessa informação, nós temos vários verbos. E aí, perceba que ele pede não ideia de oração, né? Quando a gente fala de oração, ele fala de relação de um verbo com outro verbo, né? Então, por exemplo, na primeira parte ele fala preços mais altos proporcionam, é um verbo. Depois ele fala produzir, é outro verbo. Perceba que entre esses dois a gente tem a ideia do para, mas não é isso que ele está relacionando. Ele está falando sobre a questão da segunda alternativa em relação à primeira, né? Então, a segunda afirmativa é mas eles também impõem custos aos consumidores, né?
Então, a gente tem ideias que elas são ideias opostas. Por quê? Olha só, preços mais altos proporcionam aos consumidores, preços mais altos proporcionam aos agricultores incentivos para produzir mais. Então, o que a gente pensa? Se eles produzem mais, significa que para nós, consumidores, as coisas vão ser mais baratas, certo? Eles produzem mais, então para a gente fica mais barato, porque tem mais quantidade de produto no mercado. Mas ele vem com uma quebra de expectativa, né? Ele vem com a ideia de que eles também impõem custos aos consumidores, aumentando a pobreza e o descontentamento. Então não é isso que a gente espera. Se eles produzem mais, a gente espera que a gente consiga acessar de forma mais fácil esses produtos, certo? Mas ele vem com uma quebra de expectativa. Então, quando a gente fala sobre a segunda oração em relação à primeira, significa que nós temos uma quebra de expectativa, algo diferente daquilo que eu esperava, algo como uma exceção, uma oposição, uma contradição. Todas essas palavras, elas estão presentes quando nós falamos de ideias concessivas ou adversativas, tá? São dois termos que dão a mesma ideia, né? Que a gente falou nas aulas passadas, que dá a ideia de quebra de expectativa, certo? Então, vamos ver nas alternativas a opção que a gente tem essa informação. Bom, elas me dão noção de condição? Não, de condição não. Não é que para uma ação acontecer, a outra precisa se realizar. Não é que para os preços serem mais altos, eles precisam impor custos aos consumidores, né? Então, não é isso, né? Então, a letra A já está retirada aí das opções. Temporalidade, ele me dá a ideia de tempo sobre quando que a ação acontece? Também não, né? Eu não tenho falando que os preços mais altos proporcionam aos agricultores incentivos para produzir mais quando impõem custos aos consumidores. Não é isso, né? Consequência. A consequência dos preços mais altos é impor custos aos consumidores? Não, a consequência não é essa. Isso não é o óbvio, não é o natural, né? Não é isso que a gente está falando. A finalidade, o objetivo é isso? Não, o objetivo não é isso. E restrição. Restrição me dá uma ideia boa, né? Porque quando nós temos uma concessão, uma oposição, é sempre algo que é a exceção, não é a regra, é o excepcional, né? Então, é aquela quebra de expectativa. Então, a nossa resposta aí é a letra E por conta disso, tá bom? Bom, e aí nós temos a questão 3. A questão 3, ele fala: contudo, se o roubo é comumente o crime da miséria e da aflição, se esse crime apenas é praticado por classe média de homens infelizes, para os quais o direito de propriedade, direito terrível e talvez desnecessário, apenas deixou a vida como o único bem. As penas em dinheiro contribuirão tão somente para aumentar os roubos, fazendo crescer o número de mendigos, tirando pão a uma família inocente para dá-lo a rico, talvez criminoso. Bom, então ele quer que você coloque uma palavra aí onde tem esse colchete, os pontinhos, né? Para fortalecer a ideia de condição que ele está colocando aí. Então, vamos ver aí as opções que a gente tem, as alternativas, que podem me passar uma ideia de condição. Inclusive, ele me dá uma ideia de adição. Então, eu falo assim, eu fui na praia e, inclusive, tomei uma água de coco. Bom, então a gente tem aí ideia de adição. Se eu coloco um inclusive aqui, eu adiciono informações, eu não crio causa. O além disso, a mesma coisa. Eu fui à praia, além disso, tomei uma água de coco. Nós temos aí uma locução que me faz uma adição. O então, ele tem uma ideia aí de ser algo lógico, de ser algo que me leva a entender o óbvio,
né? Então, quando eu falo eu fui à praia, então eu tomei água de coco. Então, esse então aí me passa uma ideia de obviedade, porque ele é uma conjunção conclusiva, né? Por outro lado, eu tenho uma ideia que me passa a informação de concessão ou de adversativa. Por quê? A gente tem ideias contrastantes. Eu fui à praia, por outro lado, não bebi água de coco. Então, eu tenho ideias de quebra de expectativa, tá? E esse mesmo, ele me dá uma ideia de condição. Então, quando eu falo mesmo se eu fosse à praia, eu não tomaria água de coco, eu tenho uma ideia de condição. Eu não tomaria água de coco se eu fosse à praia, tá? Então, a gente tem a ideia de condição aí, por isso a nossa resposta é a letra E. Tranquilo? E depois ele fala: e eu sou acaso um deles, conquanto a prova de ter memória fraca. Oração grifada me passa a ideia de. Bom, a gente pode ter aí dúvida sobre qual é a função desse conquanto, né? E aí a gente precisa olhar sobre a questão da situação, né? Então, quando nós temos aí essa questão, a gente vai substituir essa palavra conquanto. Vamos tentar substituir? Eu vou dar aqui a sugestão para vocês substituírem por embora, para vocês verem aí se nessa situação a gente consegue manter o sentido, porque o embora é uma palavra que a gente usa mais e o conquanto não é uma palavra que a gente usa tanto. Então, é mais difícil da gente trabalhar com ela. É uma dica boa você tentar substituições, tá? Eu vou colocar o embora, mas poderia ser outras aqui também, tá? E eu sou acaso um deles, embora a prova de eu ter a memória fraca, certo? Então, a gente tem aí uma ideia de que, quando eu uso esse embora, a gente explicita a ideia de uma quebra de expectativa, né? Por que uma quebra de expectativa? Eu sou acaso um deles, mas eu tenho a quebra de expectativa de eu ter a memória fraca. Por quê? Quem tem memória fraca não seria um deles. Certo? Então, nós temos aí a ideia de quebra de expectativa. Vamos procurar sobre a ideia que nós temos. É a ideia de causa? Não. De consequência? Não. De condição? Não. De conformidade? Conformidade é aquela origem do modo, né? Da onde saiu o seu modo de fazer aquilo, né? Não é isso que nós temos aqui. Letra E, concessão, né? A concessão é isso que me dá a ideia de exceção, de quebra de expectativa, de oposição, de contraditório, certo? Então, número 4 tá bonitinha aí, letra E também. Número 5, ele tem: ao tempo de Pilatos e de James Joyce, a linguagem virtual estava longe. Mas além da realidade física, da palavra impressa, ela servia de símbolo da identidade, da perenidade e da comunicação. Bom, então ele quer saber sobre a função de cada locução, de cada conjunção aí, de forma respectiva. Respectiva, gente, é quando vocês precisam respeitar a ordem, certo? Então, primeiro a gente tem aí a análise de ao tempo, depois da conjunção mais e depois de além de, tá? Então, ao tempo de me dá uma ideia de quê? De tempo, ele está falando sobre quando. Quando que ela servia de símbolo da identidade e da perenidade? Quando nós tínhamos aí Pilatos e James Joyce existindo na vida. Então, nós temos aí já um indicativo de que a nossa resposta é a letra C, mas vamos ver as outras para a gente analisar, tá? Depois a gente tem o mais. O mais a gente já conversou várias vezes que ele é uma quebra de expectativa. Esse mais, ele me dá uma ideia de oposição, de contraditório, né? De exceção. Então, esse mais, ele vai ter ideia de adversidade, que é o que está na letra C?
Pode ter. É adversidade ou de concessão. São duas palavras para a mesma ideia, né? Então, a adversidade dá bonitinho. E o além de, nós temos a função, já falei no exercício anterior, de ser uma soma, de ser uma adição. Então, bonitinho aí na letra C, que ele é uma conjunção aditiva, certo? Então, nossa resposta, letra C. Número 6 é sobre a questão do imperativo. E aí eu trouxe esse exercício para vocês praticarem o imperativo e não confundirem com o presente do indicativo, né? Muitas vezes a gente tem essa confusão porque quando eu falo assim, fecha a porta, parece que eu estou dando uma ordem pelo contexto, mas quando eu vou analisar só o verbo, ela fecha a porta todos os dias. Esse fecha não me dá uma ideia de rotina, de hábito. Então, esse fecha, não me dá a ideia de ordem. Ele me dá a informação de presente do indicativo, hábito, rotina. Então, como que eu resolvo isso? Eu coloco feche. Quando eu coloco feche, eu tenho só a ideia de ordem. Então, isso é um imperativo. Muita atenção para não confundir. Muitas vezes, pelo contexto, a gente entende que o presente do indicativo me passa ideia de ordem, mas isso daí é só um contexto, né? Porque o verbo em si não passa, né? O verbo que passa é o verbo que está no imperativo. Então, aí a gente já tem o verbo bater. Para a gente ter isso no imperativo, a gente coloca bata, certo? Então, fica bata, misture, adicione, misture, acrescente, mexa, adicione, certo? E ele continua. E leve, tranquilo? Então, vou falar de novo para vocês conseguirem corrigir aí. Bata, misture, adicione, misture, acrescente, mexa, adicione e leve. Tranquila? Certinho, né, gente? Tá tudo tranquilo. A questão 7 fala sobre variação linguística, então uma questão mais de interpretação. E aí ele queria que você interpretasse o que esses 3 textos têm em comum sobre a variação linguística. Bom, a gente tem aí várias inadequações, vários desvios gramaticais que são justificados pelo uso regional, né? Então eu tenho sou fio das matas. Isso daí mostra que é uma forma de falar de uma região do Brasil, né? Trabalho na roça, né? Parece muito esse jeito de falar lá de Minas, né? Só fumo cigarro de paia de milho, né? Então é palha de milho. Então, tem essas reduções que são, na verdade, variações que marcam o uso regional. Então, a resposta ela precisa ir nesse caminho, né? Olha lá aquele último texto de Oswald de Andrade, vício na fala. Para dizer milho, dizem mio. Para dizer melhor, dizem melhor. Para dizer pior, pior. Para dizer telha, dizem teia. Telhado, telhado. E vão fazendo telhados. Então, todos esses textos aí falam sobre essa variação linguística regional, que em cada lugar no Brasil nós temos um jeitinho de falar específico, né? Fala da nossa diversidade da língua, certo? Então, a nossa resposta trabalha com isso. Na número 9, ele fala sobre a questão de pressupostos gramaticais. O que a gente tem aí? Bom, então a gente tem aí, beija eu, seja eu, deixa que eu seja eu. Aí a gente pode ler, é uma musiquinha da Marisa Monte, e aí nós podemos ler e ficar um pouco de dúvida. Mas aí o texto de Oswald de Andrade, ele esclarece tudo, né? Ele fala assim, o nome do texto é pronominais, então ele fala, dê-me um cigarro. Claro, gente, cigarro horrível, ninguém deveria fumar, né? Faz muito mal à saúde e etc. Mas aqui é só um exemplo, tá? E ele fala, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno. Então, o que a gramática diz? Diz que a gente precisa dizer dê-me, tranquilo? E do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, o que ele está falando? Sobre a colocação pronominal,
né? Ele está falando que quando nós temos o início da frase, nós queremos dizer que o pronome vem depois do verbo. Lembra que a gente estudou isso? Mas nosso uso cotidiano, ele admite que a gente coloque esse pronome antes. Então, ele fala sobre uma questão pronominal. Uma é sobre a posição, e o primeiro texto lá da Marisa Monte, beija eu, isso também é um mau uso do pronome. Então, esse exercício é para você explicar exatamente isso, para você explicar que muitas vezes a gramática me passa ideias pronominais específicas, mas que nosso uso ele pode consagrar outras ideias, né, que não podem ser consideradas um erro. É só uma questão de adequação. Na oralidade, tudo bem. Na hora da prova, não, tudo bem, né? Então, é por aí que vocês precisam responder, tá bom? Depois, nós temos a outra questão em que ele tem ideias que ele quer que você substitua. Então, ele começa lá falando em primeiro lugar. Então, ele quer uma palavrinha que substitua a ideia de primeiro lugar. Vamos olhar para as alternativas já? Então, primeiramente me passa a ideia de primeiro lugar. Acima de tudo não me passa a ideia de primeiro lugar, né, gente? Primordialmente, me passa a ideia de primeiro lugar, certo? Antes de mais nada, também me passa uma ideia de primeiro lugar e, sem dúvida, não me passa. Então, nós temos a possibilidade de ser A, C e D. Vamos lá para o próximo. Igualmente. E aí, na letra A, nós temos ademais. Ademais não me passa ideia de igualmente. Na letra C, similarmente, me passa ideia bonitinha de ser igual, similar, né? Depois nós temos a alternativa D, da mesma forma, que também me passa uma ideia de ser igual. Depois ele tem a ideia do também, né? O também ele me passa a ideia de adição. E aí a gente já responde que é a letra C, segundo, né? Que me dá a ideia simplesmente de adição, porque a letra D ele fala de por outro lado. Por outro lado me dá uma ideia de concessão, de adversidade, de quebra de expectativa. Então, esse também ele só pode ser substituído por segundo. E depois, consequentemente, que me dá uma ideia de consequência, que me dá uma ideia de conclusão aí. E aí nós temos o portanto cabendo bonitinho, por isso nossa alternativa, a letra C. Depois nós temos um textinho da borboleta e ele pergunta qual é a finalidade do texto. Bom, gente, a finalidade do texto é passar um ensinamento, uma mensagem para as pessoas que estão lendo, para os leitores, de que nem sempre as coisas acontecem na sua vida no momento que você quer, mas acontece no momento certo, né? Aquele momento de que você precisa daquela ação acontecendo, daquela situação acontecendo. Então, a finalidade do texto é passar um ensinamento. E a questão 10 fala sobre a questão de pronomes, questão típica, hein? E aí ele fala, reclamando porque elas não se aproximam da gente. Elas quem não se aproximam da gente? E aí a gente volta lá no texto e a gente vê que são as borboletas. E reclamando porque as borboletas não se aproximam da gente, mas vivem no jardim do nosso vizinho. As borboletas realmente não virão. Né? Então, a gente consegue substituir esse elas, que é um pronome pessoal do caso reto, pelo termo borboletas. Gente, certinho? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. É o momento de a gente estar muito bem resolvido com essa matéria. Tudo bem? Um beijo e a gente se vê na próxima.